Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou dar uma ideia de funcionamento para vocês do termostato eletrônico. O que é um termostato? Basicamente é uma chave térmica. São duas lâminas com coeficiente de temperatura diferentes. Quer dizer que de acordo com a temperatura elas vão se dilatar, uma mais do que a outra, de modo que elas vão abrir o contato quando esquentam. Quando elas esfriam, elas vão se contrair, uma mais do que a outra, e vão fechar o contato de novo. Então o termostato é utilizado para ligar e desligar resistência de aparelhos de aquecimento, como por exemplo ferro de passar roupa. O termostato vai sentir a temperatura da resistência, ou seja, ele vai receber uma amostra da resistência e baseado naquela temperatura ele vai abrir ou fechar o contato. Mas esse aí é um termostato mecânico. Nós temos aqui desenhado aqui no quadro um termostato eletrônico que utiliza um relé no lugar daquelas duas lâminas e um circuito eletrônico que gerencia o funcionamento. Nós temos aqui um sensor de temperatura que é um termistor. Termistor são resistores que mudam a resistência de acordo com a temperatura. Para cada temperatura ele apresenta uma resistência diferente. É o contrário, por exemplo, dos resistores tradicionais, que os resistores tradicionais, independente da temperatura, eles apresentam mais ou menos a mesma resistência. E os termistores não, eles mudam a resistência com a temperatura. Existem dois tipos de termistor. Existe o termistor PTC, que é aquele que aumenta a resistência com a temperatura, e o resistor NTC, que é o que diminui a resistência com a temperatura, é o que a gente está usando aqui nesse circuito. Ó. A gente está usando aqui um NTC. Lembrando que esse simulador de circuitos chama-se Faustad, para quem não conhece. O link está aí na descrição do vídeo. É um simulador online feito em Java, gratuito. O cara que fez isso aqui é um gênio, tá, pessoal? Não precisa instalar nada no seu computador, ele é bem leve para usar. Muito bacana esse simulador, vale a pena para você entender como funcionam os circuitos eletrônicos, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no funcionamento desse termostato. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos, lives que fazemos todas as sextas aqui no canal, às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro do canal. Clicando no botão Seja Membro aí embaixo, você, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é meu querido patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem, tá bom, pessoal? E aqui na descrição do vídeo também, nós temos cursos em promoção. Nós temos, por exemplo, todos os cursos da Burgos Eletrônica, combos de cursos, e também nas nossas lojas virtuais, tudo pela metade do preço, aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, essa promoção vai até dia 16 de outubro. Aproveita para comprar o seu curso barato, individualmente ou em combos, ou a coleção toda se você quiser. Tá bom? Tá com preço bem legal, pode parcelar no cartão, pode parcelar pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago, tanto faz, do jeito que você achar melhor. Tá bom, pessoal? Aproveita lá a promoção. Então vamos ver como é que funciona aqui o simulador Quer dizer, o simulador é que eu usei para fazer o circuito do termostato eletrônico. Vamos ver como é que funciona o termostato eletrônico. Bom, vamos começar pelo sensor de temperatura, que é o termistor aqui. Ele vai sentir a temperatura da resistência. A resistência, pessoal, eu vou simular com essa lâmpada aqui, tá? A lâmpada vai ser a nossa resistência. Só para a gente ter uma ideia de como funciona. Aqui a tensão da rede elétrica, ela vai ligado em série com o relé e em série com a resistência. Tá? Então aqui nós temos um divisor de tensão com um sensor de temperatura, dois operacionais que vão gerar tensão de saída. Essas tensões de saída vão mudar o estado desse flip-flop. Essas duas portas no, não ou, né? Essas duas portas no formam um flip-flop. A saída do flip-flop é uma chave latch, como se chama em eletrônica digital. Essa chave latch ou flip-flop vai acionar a base desse transistor para ligar ou desligar o relé, de acordo com a temperatura da resistência. Tá?
Aqui eu tenho um potenciômetro ou trim-pot que controla a sensibilidade do circuito, ou seja, a partir de qual temperatura o circuito vai desligar a resistência. Eu posso controlar isso através do trim-pot. Então eu tenho aqui um sensor de temperatura, eu tenho aqui o trim-pot que controla a partir de que temperatura no sensor vai desligar a resistência. Então vamos ver aqui primeiro os operacionais. Observe que eu tenho aqui, ó, essas duas entradas, uma de cada operacional. No de cima é entrada menos, o de baixo é na entrada mais. Eu tenho ligado aqui o sensor de temperatura. Na outra entrada dos operacionais, eu tenho o trim-pot. A saída deles vai ligado no terminal set reset do flip-flop. E a saída aqui, uma das saídas do flip-flop que vai controlar o transistor, vai chavear o transistor. De modo que quando o transistor conduz, passa a corrente na bobina do relé, ele muda o estado, ele passa daqui para cá e liga a resistência, tá? Quando esse trim-pot está exatamente no meio do caminho, perceba que os resistores aqui são iguais. Como aqui eu tenho 12 volts, aqui no cursor dele eu vou ter 6. Então eu vou ter 6 volts no mais desse aqui e 6 volts no menos desse outro, do operacional. Tenho 6 volts no mais desse, 6 volts no menos desse aqui. Aqui na resistência, aqui no sensor de temperatura, como na temperatura ambiente ele é maior do que esse resistor de cima, aqui eu vou ter mais da metade da tensão de 12 volts. Eu vou ter mais da metade. Como eu vou ter mais da metade no menos, no mais eu tenho a metade, 6 volts. No menos eu tenho mais de 6. Então esse operacional fica com a saída desligada, 0. A saída desse fica quanto? 0 na temperatura ambiente. Esse daqui de baixo é o contrário. Esse aqui de baixo eu vou ter 6 no menos e mais de 6 no mais. Eu vou ter aqui 6 e aqui mais de 6. Então a entrada mais maior, a saída ligada 1. Aqui vai chegar 1. Vai chegar 0, aqui vai chegar 1. Então vamos ver como é que funciona essa porta aqui, ó. A porta no é o seguinte. A porta no precisa de ligar uma entrada para desligar a saída. Tem que ligar pelo menos uma entrada para a saída desligar. Se as duas entradas ficarem desligadas, a saída fica ligada. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 0. Então aqui por enquanto eu tenho 0. Só que aqui, pessoal, aqui eu tenho 1. Então eu tenho uma entrada ligada. Se eu tenho uma entrada ligada, a saída desliga, fica 0. Então aqui eu vou ter 0 e 0, 0, 0, 0, 0. Na porta no, se todo mundo tiver 0 na entrada, a saída fica ligada. Ligou a saída, ligou o transistor, ligou o relé, começa a aquecer a resistência. Tá bom? A resistência vai aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vai diminuindo a resistência aqui do sensor, porque esse aqui é um NTC, quanto mais temperatura, menor é a resistência. Vai diminuindo a tensão aqui, vai diminuindo, opa, ficou menos da metade. Ficou menos da metade, a saída aqui vai para 1. Ficou menos da metade, a entrada menos, ficou menos da metade, na entrada mais tem metade. Ficou menos da metade, sobe para 1. Opa! Ligou uma entrada dessa porta. Lembre-se que essa porta, quando eu ligo uma entrada, a saída desliga. Desliga a saída e desliga o transistor. Desliga o relé. Tá? Então é assim que funciona. Começa a esfriar. Vai esfriar o termistor, a tensão vai subindo. Passou da metade, desliga a saída, liga essa. Ligou essa, a saída aqui desliga. Aqui eu tenho duas entradas desligadas, a saída liga. Lembre-se, a porta no, se tiver 1 e 1, a saída, se tiver 0 a 0, a saída fica 1. 1, liga o transistor de novo para funcionar. Bom, vamos ver na prática isso como funciona, fica mais fácil, né? Vamos lá, ligando. Muito bem. Então, ó, aqui eu tenho 6, eu tenho 8. 6 e 8. 6 aqui, 8 aqui. Então, 0 aqui. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. 8 e 6. Então aqui fica 1. Se aqui fica 1, aqui é 0. E aqui também é 0. Então eu tenho 0 e 0. 0, 0, a saída vai para 1. Ligo o transistor, ó. Ligou a resistência. A resistência está esquentando.
tá? E aí o termistor começa a aquecer, ó. Vamos lá. Aqueceu o termistor lá para 27 graus, 29. A resistência diminuindo, olha lá, a resistência diminuindo, a resistência diminuindo. Quando essa resistência ficar menor do que essa, vai desligar a resistência. Presta atenção. Opa! Olha! Aqui ficou 5.8, menor que 6. Agora aqui foi para 1, aqui foi para 0. Desligou o transistor. Tá vendo? Desligou o relé, desligou a resistência. Começa a esfriar. Esfriou. Ligou de novo. Porque aqui foi para 6.1. Aqui 6, 6.1. 6, 6.1. Aqui a saída zerou. Essa daqui ligou. 1, 0, 0 a 0, 1. Ligou de novo o transistor. Bom? Muito bem. Pessoal, eu posso controlar. Vamos voltar aqui para 25 graus. O termistor. Eu posso mexer nesse trimpote e posso, por exemplo, fazer a tensão aqui subir. Posso fazer a tensão aqui subir, ó. Vamos subir a tensão ali. Aqui, ó. Lá, vou fazer a resistência aqui e mexer, ó. Tá subindo a tensão ali, ó. Subiu a tensão, tá vendo? Subiu para 8. Aqui continua. Aqui ainda tá maior do que 8, tá vendo? Subiu para 8, aqui ainda tá maior do que 8. Isso quer dizer o seguinte, se a resistência aqui subir só um pouquinho, olha só. Ó, lembrando que eu puxei o trimpote aqui para cima, subiu a tensão nesses dois pinos aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha a temperatura quando ela aumenta só um pouco. Ela aumentou só um pouquinho, a tensão aqui já ficou menor. Já foi suficiente para desligar o transistor. Ficou menor. A tensão aqui ficou menor. Aqui ficou maior. 1, zerou, desligou. Então quer dizer que se eu jogar o trimpote para cima, com um pequeno aquecimento aqui do termistor, já desliga a resistência. Mas eu posso puxar o resistor aí para baixo, ó, o trimpote para baixo. Vou colocar ele todo para baixo, ó. Todo para baixo. Olha a tensão aqui, ficou 1 volt só. 1 volt. Quer dizer que para a tensão aqui ficar menor do que 1 volt, aqui tem que ficar menor do que 1 volt. Para ficar menor do que 1 volt, isso aqui vai ter que esquentar muito, ó. Vamos ver. Olha. Tem que esquentar bastante. Olha a temperatura que ele tem que atingir. Desligou agora a resistência. Olha só, pessoal. A tensão aqui é 1.05, 1.04. Agora desligou o transistor. Para desligar, a tensão aqui tem que ficar menor do que aqui. Olha lá, 1.04. Mas ó, teve que chegar a 117 graus. Então, percebam que pela posição que eu deixo esse trimpote aqui, ó, eu determino qual é a temperatura na qual a resistência vai desligar. Aqui ela desliga com maior temperatura. Se eu jogar para cima, ela desliga com menor temperatura. É assim que funciona o termostato eletrônico. Vamos voltar aqui para 25 graus. 5 graus. E que a resistência a gente volta pela metade. Prontinho. Pessoal, então é assim que funciona o termostato eletrônico. A gente tem um operacional que compara uma tensão fixa com o sensor de temperatura, no caso o NTC, né, o termistor. E nós temos o outro operacional que também faz a comparação. Cada operacional desse compara as tensões do trimpote com o termistor. Compara as duas. Num deles eu vou ter uma saída positiva, na outra uma saída zero. Invertendo, ele vai ligar ou desligar o transistor. Por que a gente usou um flip-flop aqui? Ó? A gente usou um flip-flop para que ruídos não acionem esse circuito de forma errada.
Tá bom, pessoal? Então, olhem aqui, pessoal, nesse card que está aparecendo bem aqui, ó, você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica com um clique só. Clica aí, você já vai direto para compra, tá bom, pessoal? E concorre ao sorteio que nós vamos ter aqui no dia 15 de outubro. Tá bom, pessoal? Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.